Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho, atacante revelado no São Paulo. Hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira, prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronado. A pendência chega a 10 milhões de reais apenas com luvas, pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, que adoraria voltar a jogar no Corinthians. Ele foi ídolo do Timão, tendo sido super importante em conquista de Libertadores da América. Lá se vão 10 anos que ele trocou o Corinthians pelo Oriente Médio. E agora, livre no mercado, ele decidiu voltar ao Brasil. Vou acrescentar, ele tem conversado quase que diariamente com funcionários dos tempos em que ele ainda era atleta do Corinthians. E ele deixou bem claro para todos esses funcionários que adoraria jogar no Timão. Mas há hoje um grande entrave, que atende pelo nome de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians olha com desconfiança para a capacidade física do atacante de 34 anos de idade, que sempre teve a mobilidade como seu grande trunfo. Importante lembrar também que o Fabinho, sempre que perguntado, adota o discurso de que é contrário ao retorno de jogadores que já fizeram sucesso com a camisa do Corinthians para o próprio Timão. Ele acha que são raros os casos de jogadores que se destacaram e que conseguem, num retorno, repetirem o mesmo desempenho, o mesmo nível de atuação. Então, hoje, dá para dizer que o Romarinho está distante do Corinthians e isso passa muito pela postura do diretor executivo de futebol alvinegro. Com detalhe importante, o Corinthians busca até em caráter de urgência um atacante de lado de campo. E para fechar com o Corinthians, o Romarinho toparia baixar bem sua pedida. Nos tempos de Arábia, ele ganhava salários estratosféricos, isso está completamente fora da realidade. Só para completar, ainda sobre a dúvida que para em relação à condição do Romarinho. Nos 10 anos de Oriente Médio, foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Na última temporada, 21 partidas, 11 gols e 5 assistências. Acho que vale o risco, mas gostaria de saber sua opinião. Use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero.
Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias,
o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Quero te contar agora sobre Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, recusou mais uma proposta de clubes do Brasil. Coisa de 3 semanas atrás, o Santos havia aberto conversas com o Fabinho para entender se ele toparia ser o substituto do Pedro Martins. Fabinho Soldado agradeceu o convite, mas nem entrou em negociações. Nos últimos dias foi a vez de o Atlético Paranaense fazer uma consulta, mais ou menos na mesma base, e o Fabinho adotou o mesmo discurso. Não tenho a intenção de deixar o Corinthians, muito obrigado pelo convite, nem precisamos falar sobre valores. A postura legal do Fabinho é que ele não levou essas ofertas para o dirigente do Corinthians, no caso o Osmar Stabile, para tentar uma valorização ou um aumento salarial, até porque ele sabe de toda a instabilidade política do Corinthians. Essa decisão do Fabinho de recusar propostas para permanecer no timão, mesmo em meio ao caos político, tem tudo a ver com o tamanho alvinegro. O Fabinho também é bastante grato ao clube, até porque quando foi contratado no ano passado, era um coadjuvante no Flamengo, era só o 4º homem do departamento de futebol. Para falar a verdade, ele nem era encarado como alguém que poderia ser executivo de futebol. O Corinthians, entre aspas, o descobriu nessa função e hoje o Fabinho Soldado tem bastante reconhecimento no mercado, especialmente por conta das contratações de atletas na metade do ano. Esses reforços chegaram para salvar o timão do rebaixamento e classificar para a pré-Libertadores. E o pacote ficou ainda melhor com a conquista do título do Campeonato Paulista nesse ano. Só para completar, em relação ao Fabinho Soldado, pressão agora na busca por reforços, especialmente sem dinheiro. O Timão não tem grana para grandes contratações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.